Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Rica oportunidade de nós estarmos aqui e podermos compartilhar da palavra de Deus e também das nossas emoções. Porque hoje eu vim aqui com o propósito de conversar sobre o que mais importa para Deus, que sou eu e é você. Então, que nessa noite o Senhor traga cativa a mente de cada um de nós, para que nós possamos aqui entender um pouquinho das nossas emoções e sabermos que quem nos cura de fato é o Senhor. E se Ele nos curar, nós verdadeiramente seremos curados. Então, tudo que nós precisamos, né, e o louvor falou aqui agora, né, entrego a Ti, tudo a Ti. Então, nós entregamos tudo ao Senhor, né? Hoje, eu quero convidar vocês para nós participarmos aqui de uma... Na verdade, não é uma construção, é uma desconstrução. Nós vamos trabalhar hoje aqui sobre as paredes do nosso coração. Só que as paredes do nosso coração, elas são a nossa fantasia. E nós vamos trabalhar também a realidade, que a realidade nossa é o prumo de Deus, que é a palavra do Senhor. É onde nós podemos procurar abrigo. E o pastor Dirceu, ele deu uma introduçãozinha falando sobre a renovação, né, da nossa visão. Esse mês de renovação é para que o Senhor nos renove em força, em fé, na nossa visão. E Ele nos faça entender que dá para caminhar de maneira mais leve. Não precisa ser tão pesado. Amém? Dá para entender? Alguém aqui conhece um prumo? O que é um prumo, gente? Usado na construção civil. Olha a imagem dele lá. É um pedacinho de madeira, uma cordinha e uma peça de metal embaixo. E é usado para quê? Para alinhar, né, as paredes. E aí nós vamos entrar aqui na nossa introdução. Durante o reinado do rei Uzias, rei de Judá, a nação de Israel experimentou uma crescente onda de prosperidade e paz. Entretanto, juntamente com o enriquecimento, ocorreu também um rápido declínio dos padrões morais, que acabou minando a sociedade. Uma horrenda onda de injustiça social veio obscurecer a visão do povo. O povo perdeu o senso de direção que lhe era dado por Deus. Isso fala conosco? Tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo hoje? Essa crescente onda de injustiça social, obscurecimento da visão e um povo perdido, totalmente desfocado. Nós ouvimos a Orlene falar aqui sobre crianças que conversam com ela, falando que querem morrer. Mas tem um detalhe, gente. Essa criança, se ela não morrer de fato, ela vai crescer. Vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos. E futuramente pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um missionário. Porque tem que crescer, ele vai crescer apesar da dor. O que nós vamos entender aqui hoje? Que o que nos aconteceu no passado não faz diferença hoje. O que faz diferença na minha e na sua vida é o que Deus tem feito desde aquele evento que te entristeceu. Desde o que aconteceu com você, se o que te aconteceu não te matou, está vivo aqui, nós estamos vivos aqui, é por quê? Porque Deus operou, Claudinho. Deus nos sustentou e nos trouxe até hoje. Todos nós aqui, se eu for pedir para contar, cada um tem uma história, tem uma tristezinha guardada, tem um baúzinho no fundo da alma, onde tem umas preciosidades. E nesse baú tem gente que já morreu. Nesse baú tem gente que nem sabe que você existe. Você se magoou com ele, mas nem conhecer você ele conhece. Nesse baú tem coisas que a gente não quer nem falar sobre. O ideal é não falar sobre. Por quê?
causa desconforto, né? E hoje eu quero levar vocês a se incomodarem mesmo, a se sentirem desconfortáveis. Na mão de vocês nós temos aí o que nós usamos de maneira errônea para viver as nossas fantasias, que é um muro que nós construímos dentro de nós. Tem na figura de vocês aí um muro já construído e uma pessoa dentro. Alguém arrisca dizer o nome dessa pessoa? Exatamente. Dessa pessoa que está aí, olha, pode chamar Laura, pode se chamar Helena, pode se chamar Marisa, Társila, pastor Norival, pastor Marcos. É essa pessoa que está aí dentro. Só que essa pessoa que está aí dentro, ela está na nossa palavra, na Bíblia também. Ela está em Provérbios 18, 1 e 2. Vamos olhar essa pessoa de Provérbios 18, 1 e 2, para nós entendermos o que é que nós fazemos com nós mesmos. Olha lá. O solitário. Porque esse indivíduo que está aí, o que ele faz? Ele busca o seu próprio interesse. Vou ler na íntegra ali. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Então, essa pessoa que está aí atrás, não quer ouvir conselho, gente. Tem alguém aqui que às vezes fala assim, eu gosto mesmo de ficar sozinho. Tem alguém aqui que gosta muito de ficar sozinho? De vez em quando fala assim, eu gosto muito de pessoas, mas eu gosto de ficar sozinho. Existe solidão e solitude, né? Existe aquela solidão que é prejudicial, que é essa solidão aí, que esse indivíduo está. E existe a solidão que é necessária para nós, a solitude que é necessária para nós meditarmos, né? O barulho excessivo nos impede de ouvir a voz de Deus. E aí, a dor também impede. Toda essa temática desse indivíduo, dessa Helena, dessa Laura, começou com uma tristezinha. Tristezinha parece pouco, né, gente? Começou com uma tristeza. E aí você pensa, perdeu alguém, foi traído, alguma coisa muito grande aconteceu. E, na verdade, não. Pode ser aquilo que nós sabemos. Pode ser que o seu pai nunca te deu um beijo. Nós ouvimos o irmão falar aqui. Pode ser que o seu pai ele tenha falhado com você por excesso. Pode ser que ele tenha te dado tanto, que ele te deformou. E pode ser que ele tenha te dado tão pouco que você cresceu deformadinho da mesma forma. Nós erramos tanto para cima quanto para baixo. E a nossa intenção é o quê? É que nós venhamos a raciocinar. Nós precisamos raciocinar com o que nos acontece. Porque nada que nos acontece é para nos matar, mas é para dar crescimento e amadurecimento. Aquela criança que queria se matar lá e não se matou, hoje ela fala assim, ó, eu sou forte, eu venci, eu estou aqui porque eu venci. Tem gente que diz até que ressurgiu das cinzas, né? Como a fênix, né? Foi misericórdia de Deus, viu, irmão? Foi a graça dele que não permitiu que você fosse destruído. E não era ninguém que ia destruir, não, porque nós não precisamos de ninguém para parar e nem para desanimar, para entristecer. O algoz da nossa vida somos nós mesmos. E aí aquela tristeza que deu início à construção desse muro, que vocês têm aí na mão, a parede da rejeição, ela começa a ser construída com essa tristeza, que pode ser... Começa com uma tristeza, se não for trabalhada,
Porque às vezes a gente fala sobre a tristeza e dá uma interrogação, né? Mas não posso ficar triste? Pode ficar triste. Só que precisa trabalhar a tristeza. Eu já atendi pessoas com 4 anos que um familiar morreu e a foto da pessoa está dentro da bolsa dela. Então, ela só fala disso, ela só ora por isso, ela não consegue. E aí, o que está acontecendo com ela? Está doente, está adoecida. No primeiro encontro nosso, eu falei sobre a somatização. Que nós vamos somando as nossas questões mal resolvidas, e no fim, dói cabeça, dói articulação, dói ouvido, dói garganta, alergias, todas as alergias, porque a gente vai somando, né? E depois que soma, juntou um monte, você não sabe o que fazer com aquilo. Eu tenho raiva de fulano, eu tenho preguiça de fulano, eu não tenho paciência com fulano. Isso quer dizer o quê? Tem um montinho formado. E depois que eu estou assim, eu sou pronto falei. Todo pronto falei, ele tem um montinho guardado, ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí ele chega e pronto falei. Eu saio desse esconderijo e eu vou lá, ó, na cara do irmão e dou uma unhadinha nele. Ah, mas como eu dou uma unhada nele? Eu posso ser indiferente a ele. Eu não necessariamente preciso falar alguma coisa. Nós somos muito expressivos. A gente não precisa abrir a boca para se comunicar. Então, eu magoo o Arlete sem abrir a boca. Se eu estiver nessa condição e resolver compensar a minha dor, eu vou lá na Arlete, ó. E aí eu deixo a Arlete na mesma situação que eu. Na mesma situação, se achando menos, se achando não amada, não correspondida. E não é nada disso, gente. Tudo isso é fantasia. A única verdade está em João 3,16, que fala para nós o quê? Porque Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abriu mão do que era mais importante para ele, que era seu filho, seu primogênito. Jesus abriu mão de si por um povo que não merecia. E aí eu quero perguntar para você uma coisa. O que é que você tem decidido abrir mão? Você está abrindo mão daquela mágoa? Você está abrindo mão daquele rancor que você guarda? Olha, o meu parente falou um desaforo para mim, tem 10 anos, eu nunca esqueci. Nós precisamos aprender e entender que não faz a menor diferença. A verdade sobre mim e sobre você está na palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida, vai para a palavra de Deus. Lá você descobre a sua verdadeira identidade. Que só Deus pode dizer algo a respeito de nós. E aí, eu contei essa história do povo de Israel quando perdeu o senso e a direção dada por Deus. Mas isso aqui tem uma sequência. Nesse contexto, Deus chamou Amós. Amós era um colhedor de figos. Mas Deus chamou ele para agir nesse contexto, nesse momento em que o povo de Israel estava totalmente, com a visão totalmente obscurecida. Confiou a tarefa a Amós de defender a causa de Deus. Eu e você temos a mesma tarefa, que é defender a causa de Deus, que é falarmos as verdades, não nossas, mas as de Deus. Normalmente a gente gosta muito de falar verdades, nossas verdades. Só que a minha verdade ela é construída em cima da minha história. E numa história de dor, qual é a verdade que eu construo? Uma fantasia, gente. É uma fantasia. Quando eu me comparo, quando eu invejo, quando eu não reconheço o outro, isso é fantasia, nada disso é real. Porque o que eu faço, o que você faz, não agrega valor a nós. Nós agregamos valor ao que a gente faz. Então, se eu tenho caráter, o que eu faço de forma diferente. Se eu não tiver caráter, eu posso fazer muita coisa. Mas Deus não está interessado no que eu faço. Mas nessa nossa jornada, o importante é ser e não ter.
não acumular, não conquistar. E hoje o mundo nos ensina isso. Temos que conquistar. Nós temos que ser visto, ser aclamado, ser aplaudido, sermos aceitos. E a grande luta está aí, sermos aceitos. Então, nós estamos na igreja, nós estamos participando de toda a liturgia, nós estamos em dia ali, olha, com a oração, nós estamos em dia com o dízimo, porém, nós temos história. E é em cima dessa história que a gente age e reage. Só que agir, gente, é muito fácil. Nós somos inteligentes. Qualquer lugar que nós entramos, nós sabemos como agir. Dependendo da pessoa que o pastor vai falar, ele sabe como se comportar com aquela pessoa. Isso é muito fácil. Sabe qual é o momento crítico nosso? É quando alguém pisa no nosso pé. Porque aí a gente reage e não age. Quando eu reajo, eu mostro quem eu sou de verdade. Como é que você tem reagido? Quando alguém fala um não para você? Quando alguém faz tem uma atitude de indiferença com você, como é que você age? Porque parece que a indiferença é uma coisa normal, né? Mas é uma manipulação que nós todos usamos. Essa manipulação, ela é para nós não sofrermos. Então, nós estamos em 3 pessoas, somos amigos. E uma das pessoas, eu sou muito grossa. E daí eu falo uma coisa para a Aline, e essa coisa é uma grosseria. Quem está perto fala, Aline, não sei como você suporta. A Helena foi tão grossa com você, e aí você fala assim, eu nem me importo. Eu sei que ela é assim, eu conheço ela é desse jeito mesmo. Isso é mentira, viu, gente? A nossa alma é sensível, e as grosserias nos machucam de fato. E a gente precisa trabalhar isso. Uma grosseria hoje, um olhar indiferente amanhã, uma virada de costa no outro dia, isso vai somando, isso vai trazendo dificuldade para nós. E aí nós vamos fazendo o quê? A gente vai construindo um lugar seguro. Ninguém quer se sentir vulnerável, quer? É gostosa a situação de se sentir vulnerável? Não é bom. Não é bom você se sentir desnudo diante de ninguém. Eu sou crente. Ninguém pode saber que eu sou mentirosa. Eu sou crente. Ninguém pode saber que eu subo a serra muito rapidinho. Então, eu estou sempre fazendo ali, né, a fina, né? Estou sempre me controlando ali. Só que isso é fantasia também, não dura para sempre, não. Todo mundo se mostra em algum momento. E aí o importante não é o outro se mostrar. Você fala, não, estou de olho. Eu já fiz cursos, eu já fiz terapias, e eu entendo muito bem do outro. Porque às vezes quando a gente vai dar uma palestra, tem gente que fala, não, eu quero muito, eu preciso muito para entender o meu marido. Eu preciso muito fazer terapia para entender meu irmão. Não é exatamente esse o motivo para você fazer terapia. É para você se conhecer. Sabe por quê? O que precisa mudar é a minha visão, não é a tua. O pastor Disseu falou isso aqui sobre isso. Porque a situação não muda. Quando Deus entra na minha vida, mudo eu. A situação não muda, mas a minha visão muda. Então, aquela pessoa que eu achava que não dá para suportar, a situação que eu acho que não dá para suportar, isso é pesado demais para mim. Quando muda a minha visão, eu consigo enxergar além. Quando eu olho para o irmão, eu não vejo o irmão, eu vejo o mundo. Cada um de nós tem um mundo dentro de si, que é a sua própria história. E às vezes, eu trago muito para o nosso contexto, porque nós olhamos para o nosso irmão, a gente já dá paz do Senhor assim, né? Paz do Senhor, irmão. Por quê? Porque eu sei aquele irmão que fala muito, aquele irmão que reclama demais, aquela irmãzinha que só traz problema. Então a gente dá a paz do Senhor, ó. Já, seu irmão vai para lá, eu dou a paz passando para cá. Que é para não parar para conversar com ele, não é? Mas nós precisamos entender que
Quem precisa mudar não é o outro. A responsabilidade, a Bíblia nos diz que é individual. Então eu preciso cuidar da maneira, o que é que eu estou plantando? Como é que eu tenho tratado os outros? Normalmente, quem trata mal quer ser bem tratado, viu, gente? Quem não gosta de ouvir, clama por um ouvido. Então, o exercício nosso é, você quer ser ouvido? Ouça. Quer que o outro mude? Mude você. Ah, mas o problema não está comigo, não. O problema está com fulano. O problema é lá no trabalho. O problema lá no trabalho é você. O problema lá no trabalho é você. Porque as questões... Tem gente lá que te fala coisas e nem percebe que falou. Mas a dor que você sente, que você tem, faz com que aquilo te machuque além da conta. Cada um. Esse homem aí de Provérbios 18, 1 e 2, tem tradução que fala que ele projeta no outro o que ele é. Então, nós andamos nessa prática, projetando no outro o que eu sou. Se a gente é casal, o marido é chato. Vamos falar do marido, né, gente? O marido é chato. Ninguém conhece marido chato aqui, graças a Deus, nossos maridos são uma bênção, né? Cadê a Ângela? Mas, com relação ao nosso marido, nós somos reflexo um do outro. Se o meu marido é chato, como é que eu lido com uma pessoa chata, gente? Ao longo do tempo, como é que eu faço? Eu sou chato também. Se eu fizer um teste com o marido e a esposa, o que eu reclamo do meu marido é o que ele reclama de mim, não tem diferença. Mas a gente acha que não, que o problema está lá. O problema está nos dois, só que é individual. Eu não me conserto porque ele não se conserta. Conserte você e deixa que Deus conserta ele. Nós queremos muito ver o resultado, sabe? Deus, ele está agindo, a gente acha que não está fazendo nada. Mas o mesmo Deus que agiu lá atrás está agindo hoje. Curou lá atrás, está curando hoje. Você quer se conhecer? O Senhor vai te preparar condições para isso. Agora, você quer só ficar olhando a vida do outro e criticando o outro? Vai perder seu tempo. Isso é uma fantasia. Isso não nos leva a lugar nenhum. Porém, aquele profeta, Amós, a missão dele era apontar a corrupção social e religiosa existente. Nós estamos vivendo isso. Advertir o povo que o castigo era eminente. Jonas também teve essa missão, né? E os dois tiveram aí as suas reações. No caso de Moisés, Deus, a medida feridora que Deus usou com Moisés foi a vara. No caso de Amós, foi o prumo. E ainda hoje o Senhor usa o prumo dele, o prumo da palavra, para ferir a vida de todos que ele chamou, que ele adotou, que ele fez filhos. Ele continua nos aferindo. Ele continua querendo que nós levemos tudo para ele. Nós temos duas formas de caminhar. Na rejeição, que é esse primeiro muro que vocês têm aí, podemos caminhar na rebelião, só que na rebelião, vocês vão ver na imagem, tem uma mão e um prumo na mão, nessa mão. Essa mão é de Deus, prumo divino, é a palavra do Senhor. Se eu, na minha tristeza, eu fui afrontado, eu fui machucado, eu não preciso reagir, eu preciso ir para Jesus. Nós temos um poder na nossa mão. Esse poder, outro dia eu vi até uma ilustração, que ele acaba lá no cemitério, né? Qual é esse poder, gente, que nós temos? Nós temos um poder na mão. Mas lá no cemitério, esse poder deixa de existir. Lá no cemitério não, né? Morreu, acabou o poder, que é o livre-arbítrio. Então Deus vem nos ensinando, vem falando. Nós temos aqui um ensino fortíssimo. E Deus vem falando, vem ensinando, vem ensinando. Agora, a escolha é nossa. Eu escolho se eu vou viver a minha vida ou a vida do outro. Se a minha régua vai ser a vida do outro ou a minha vida. Porque o defeito que você tem, o probleminha que eu tenho, defeitozinho, né? A gente tem umas coisinhas pequenininhas que a gente tem, parece que ninguém vê, né? Todo mundo vê, viu?
Parece que ninguém nos vê, mas todo mundo vê. Tem coisas a meu respeito que eu sei e gosto que todo mundo saiba. Vou dar um exemplo de mulher. A gente tem um cabelo, vou dar exemplo, ela não está aqui, mas eu posso dar exemplo dela, né? Da Ângela. O cabelo dela é lindo e ela sabe disso. E ela gosta que todo mundo veja. Gosta, não gosta? Ela se arruma, a gente gosta disso. Tem coisas que eu sei e eu gosto que todo mundo saiba. Tem coisas que eu sei sobre mim, eu não quero que ninguém saiba. Tem coisas que eu não sei sobre mim, mas todo mundo sabe. E eu penso e eu vivo pensando, essa água é minha, né? Eu vivo pensando que ninguém sabe. E, na verdade, se eu sei, se eu não sei, se o outro sabe, não sabe, nada disso faz diferença, viu, gente? Quando eu falei de fantasia, é isso, são essas verdades que a gente traz como absoluta e não faz a menor diferença. Agora, tem uma coisa que faz muita diferença, às vezes a gente esquece. Que Deus sabe. A diferença, o diferencial na nossa vida, é essa consciência de que Deus sabe o que eu estou fazendo. Mas Deus não está muito interessado nisso, não. Você sabe o que Ele está interessado? Aqui, ó, qual o propósito do meu coração? Eu posso estar fazendo ação social. Eu posso estar sendo corretíssimo aqui diante de todo mundo. Mas o que eu estou sentindo aqui, é Deus que sabe. E o que vai me levar, ó, o que vai me tirar da rota é isso aqui. Não é o que eu estou fazendo. Porque o que todo mundo está vendo está perfeito. E o que ninguém está vendo? E o que o pastor não sabe? E aí tem pregador que fala assim, né? Se Deus resolver abrir o seu Instagram hoje, as suas redes sociais, né? Está tudo tranquilo? O que Ele vai ver lá? Né? A gente tem uma ideia de que dá para esconder alguma coisa. Pode esconder de mim, pode esconder de toda a igreja, mas de Deus não esconde. E aí vamos nós para o prumo de Deus. Vamos nós para a tristeza. Todos nós temos uma tristeza. Só que o que Deus quer? Na verdade, Ele nunca deixou de nos aferir, de acordo com o prumo dele. Porque Ele nos chamou para ser povo dele. Até hoje Ele faz conosco esse alinhamento. Para quê? Para nós conhecermos a verdade, aprendermos o caminho e que conduz a uma vida de firmeza e estabilidade. Crescer e amadurecer. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não é numerologia, viu, gente? Não precisa ficar pensando que pode ser isso, não, né? Mas pensem no número de 1 a 100, rapidinho, e falem para vocês mesmos, podem falar. De 1 a 100, quem se encontra comigo sempre já fez, né, e já viu a diferença que faz? Todos pensaram um número aí? Todo mundo está com o seu número? Quem deu um número muito baixo? Muito baixinho? Muito baixinha. Muito baixinho. Muito bem. Quem deu um número muito alto? Muito alto. O muito alto eu vou dizer para vocês. As circunstâncias da vida fizeram amadurecer antes da hora. Então, às vezes, eu tenho 40 anos e o número que eu dei foi 80. Porque a vida, a circunstância da vida me levou a esse crescimento. Só que aí, eu tenho 40, com a idade da minha criança interior, 80. Se foi alto, é sua criança interior. Se foi baixo, é sua criança interior. A criança interior, essa criança pode ser como? Muito alta, rabugenta, enjoada, muito crítica, muito chatinha. Deu lá em cima. Muito crítica, rigorosa. Gosta de dormir com uma meinha no pé. Gosta de tomar uma sopa, um chazinho. Coisas de 80 anos numa pessoa de 30, 40 anos. E quem está muito baixinho lá, nós temos aqui uma irmãzinha, que a gente não vai falar quem ela é, mas ela já evoluiu. A primeira vez, acho que foi 2 aninhos que ela tinha, né? 2 aninhos.
pirracenta, criança, 2 aninhos. E tem criança de 10, eu atendo uma de 10, que ela falou, sou eu. Eu tenho realmente, eu faço coisas que o meu filho de 10 anos faz. Aí tem uma competição com o filho. Tem gente que tem um filho pequenininho e tem a idade interior, da mesma idade do filho. O que faz? Compra um carrinho para o filho. Quem é que quer brincar com o carrinho? O pai. Ele quer aquele brinquedo para ele. E eu falo isso de cadeira. Tudo que eu falo para vocês, eu aprendi nos livros, mas a minha vida, ela desenha tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu sou um verdadeiro laboratório. E eu já estive com 50 anos numa bicicleta, meu filho na frente pedalando, eu sentada aqui, com as pernas abertas, a gente indo para uma academia. E aí, de repente, eu falei, meu Deus, quem olhar para mim não vai dizer que eu tenho 50 anos, né? Eu não sabia de nada disso. Quando eu comecei a fazer, o que eu descobri? A minha idade interior era 12 anos. Então estava tudo certo, gente, sentar naquela bicicleta e andar. Eu gostava de absolutamente tudo que meus filhos gostavam. Na mesma idade, de comer, de doce, de tudo. Eu gostava de tudo, só que eu não sabia qual era o motivo disso. Porque eu tinha 12 anos. Como é que se explica isso? Acontecem coisas na vida da gente que ou nos levam para cima, isso desde a barriga da mamãe, viu, gente? Não é depois que ficou velho, não. Na barriga da mamãe começa a nossa história. Na verdade, começam os nossos problemas, porque a história começou no coração de Deus. Foi onde Ele desenhou, foi onde Ele fez a perfeição. Botou na barriguinha da mamãe, aí ali começam os problemas. Então, tem situações que aconteceram que às vezes você não lembra porque não viu, foi sua mãe que passou. Tem situações que aconteceram com você pequenininho, que te obrigaram a crescer muito rápido. Eu tenho que assumir meus irmãos, eu tenho que trabalhar cedo. Isso vai me fazendo crescer. E tem outras situações que são tão traumáticas que para de crescer ali. Então, tem muitas pessoas que têm, aos 5 anos, eu vou dar um exemplo para vocês de uma mulher, ela líder do Ministério Infantil, casada, bem-sucedida, só que dos 5 aos 12 anos ela foi violentada pelo pai e 2 tios, aos 5 anos de idade. Essa menina morreu? Não, ela cresceu, casou, trabalhou, estudou, se formou e estava trabalhando na área da saúde. Só que essa menina teve uma bebezinha. Quando a bebê fez 5 anos, ela entrou em crise. E aí ela precisou de terapia, precisou de ajuda, porque aquela história que ela sentou em cima e trabalhou, estudou, cresceu. Esse menininho que fala com Corlene, que queria se matar, ele vai crescer, trabalhar, estudar. Vai para até fazer coisa errada. Mas aquilo vai estar dentro dele se não for trabalhado. E essa moça não trabalhou. Dos 5 aos 12, ela foi mexida, pai, 2 tios, ela saiu de casa para não engravidar do pai. E essa história, ela não contou para ninguém. Casado, o marido dela, depois que ele descobriu, ele levou para terapia por isso, porque ela amava o pai. Já moça, casada, amava o pai e ele não aceitava isso. Porque ela, tendo sido tão machucada, ela amava aquele pai. Mas o que ela dizia, e é o que a gente aprende, filho foi feito para ser criado por pai e mãe, que nem andar de bicicleta. Se faltou o pai, você anda. Faltou uma mão, você anda. Mas se faltou a outra, beleza. Faltou as duas, você anda. Tem gente aqui que anda de bicicleta sem as mãos, não anda? Mas não vai longe, né? A nossa alminha também é assim. Faltou pai e mãe, não vai longe. Mas tem uma figura interessante que entra na nossa história. Quem é a gente que ajuda a criar filho? Além da mamãe, é a vovó. A vovó é um problema. A vovó que cria, viu, gente? A vovó que cria. Tem vovó que pega como se o bebê fosse dela. E ela vai criar aquele bebê. Ela vai atrapalhar o bebê. Porque a vovó, o que ela tinha de mãe, ela já usou, já deu.
ela criou os próprios filhos. Para o netinho, ela é só vó. Não dá para ser mãe do neto. Tem que ser só vó. Isso confunde a cabecinha do neto. Homem criado por vó, mulher criada por vó, é inseguro. Sabe aquela pessoa do tanto faz? Tanto faz. Você prefere o quê? Tanto faz. Vamos aonde? Você que sabe. É insegurança, porque o que dá segurança é ser criado pelos dois. Agora, firmar a identidade, gente, firmar a sexualidade é papel de vocês, homens. Quem firma a identidade, a sexualidade é o homem. O homem pode não estar junto com a mãe, ele pode não ter nenhuma conduta ilibada, mas a mão dele no ombro do filho faz toda a diferença. E eu falo isso de gabinete, de atendimento, faz toda a diferença. O homem não tem noção do prejuízo que é quando ele não assume o seu lugar. Quando ele não se deixa tocar pelo filho. Quando ele é pai, só pai. Mas ele não faz troca nenhuma. Nós precisamos trocar, viu, gente? O pai precisa de uma troca com seus filhos. E filhos, não é só pai não, viu? A geração de hoje entende que ele só tem direitos, mas tem deveres também, viu, gente? Tem que haver uma troca para ter saúde. Tem que haver uma troca. Você que não teve na base aquele amor, aquele acolhimento, e está vivo hoje aqui, quer dizer o quê? Que o amor de Deus te salvou, que o Senhor te acolheu como me acolheu, e que o Senhor tem muito mais para nós. O que acontece conosco não é para nos matar. Crescer e amadurecer, nós precisamos disso. Hoje nós temos nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, muita criança que não foi amada. E não vamos falar daqui vamos falar que nós temos ali em Brasília, muita criança que não foi amada. Muita criança filho de babá, e hoje está atrás de uma mesa com o poder na mão. E aí a gente vê muita gente com poder fazendo o que bem entende. Por quê? Porque quando foi criado, não teve limite, podia fazer o que bem entendia. Foi a babá que criou. E agora, hoje, está aí na nossa política fazendo o que bem entende. Porque é o que aprendeu a fazer. Então, nós temos um hábito de dizer assim, eu não sou carinhosa porque eu não recebi carinho. Tem alguém aqui que já falou isso? Não, né? Não. Só tem gente carinhosa aqui? É? Olha que delícia. Todo mundo carinhoso? Homens, vocês são carinhosos? Deixa eu olhar direitinho aqui. Bom, tem mulher entregando marido aí, gente. Tem mulher entregando, vou falar marido para não falar quem é. Mas essa história de que eu não dou porque eu não recebi é fantasia também, viu, gente? Porque Deus, Ele nos dá tudo o que faltou. Então, faltou para você, e você está vivo hoje, por quê? Porque Deus supriu todo vazio, toda lacuna dentro de nós é do tamanho da mão de Deus. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo de não ser aceito, porque eu estava dizendo antes que nós estamos aqui participando de uma liturgia, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. Porém, existe um fator aqui que faz muito mal para a gente. Por causa dessas paredes que a gente constrói, nós temos dentro de nós um medo. Um medo. Alguém aqui não tem medo de nada? Porque eu gosto dessa igreja, todo mundo feliz, todo mundo carinhoso, ninguém tem medo de nada, né? Ninguém tem medo de nada. Olha só, gente, ninguém falou nada. Maravilha, né? Ninguém tem medo de nada. E eu vou falar qual é o seu medo. De não ser aceito, de não ser acolhido. Esse é o medo. E por causa do medo eu faço coisas, ou eu também não faço coisas. O medo, ele precisa ser benéfico, né?
Mas por causa da nossa história, ele assume um papel de vilão. Então, por causa do medo, Arlete, eu não falo que eu gosto de você. Eu não falo que eu quero ser sua amiga. Eu vou falar que eu quero ser amiga dela e ela vai nem aí para mim. Quando eu fiquei ciente da falta que o meu pai fez, a terapeuta falou para mim assim, olha, você vai contar essa história para o seu pastor. Você conta como foi que quando a sua mãe deixou seu pai, o que você tem na memória, você vai falar com o seu pastor. Que o seu pastor vai orar por você e você vai resolver isso. Eu falei, mas vem cá, eu vou falar com o pastor e ele vai falar, vou falar que a minha mãe largou meu pai, que não sei o que lá, e o pastor vai falar, e aí, né? Ela falou, não, pode ir falar com o pastor que Deus vai conduzi-lo e você vai ver que vai resolver esse problema. Eu tinha um problema, pastor. Eu sempre tive pastor muito perto de mim. Mas eu cheguei numa idade que eu percebi que eu nunca sentei perto de um pastor para falar, preciso de ajuda. Eu estou com esse problema, me ajuda. Nunca falei com pastor nenhum. Para mim era normal, né? Como se eu tivesse uma vergonha da figura do pastor, da figura de autoridade. E aí, nesse atendimento, ela me fez entender que isso era um problema relacionado com meu pai. E eu precisava contar minha historinha com meu pai para o pastor. Eu fiquei adiando, marquei gabinete umas 3, 4 vezes, eu faltava. Quando ele faltava, eu dava glória a Deus, que eu não precisava ir lá. Mas no dia que eu fui, eu contei a minha história, e muito pelo contrário, o pastor ouviu, eu chorei, ele orou, e a partir dali, o que eu notei? Que algo foi quebrado. Eu já conseguia olhar o pastor de uma maneira diferente, conversar com ele de maneira diferente. Parece que aquela barreira que existia caiu. Porque eu entendi quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é importante para mim. E principalmente que tudo que faltou, Deus supriu. E Ele vem suprindo até hoje, viu, gente? Só que essa experiência foi boa para mim, porque parece uma bobagem. É uma conversa normal. Eu conversei com o pastor, ele deu ouvido, e ele orou, e ele perguntou. Parece uma conversa normal, mas a partir dali fez toda a diferença. Então, o meu convite para vocês é, olha, uma coisa que eu não fazia, raciocinar. A gente anda pelo mundo e entende, normal. Hoje eu acordei com uma antipatia do meu irmão. Mas isso é normal, ele é chato mesmo. Só que não é normal, nós somos seres espirituais. Precisamos viver como tal. A Bíblia diz para nós, se comermos, se bebermos, se fizermos qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então, essa coisa de que tudo é normal, eu não tenho paciência, não consigo fazer, eu não vou fazer, eu não quero fazer, parece tudo muito normal. Mas, precisamos raciocinar. Por que eu não quero? Hoje eu acordei de mau humor. Quero que o mundo acabe. Aí eu vou para o trabalho e falo, não mexe comigo hoje não, viu? Não mexe que eu estou de mau humor. Levanto, já falo para dentro de casa, já falo, estou mal-humorada hoje. Não mexe comigo. Não precisa de nada disso, gente. Eu preciso raciocinar ainda na cama. Quando eu tomei consciência de que eu estou de mau humor, eu preciso raciocinar por que é que eu estou de mau humor. O que está acontecendo comigo? O que eu ouvi? Ouvir algumas coisas nos deixam mal-humorados. Às vezes a gente fala algumas coisas, também altera o nosso humor. Porque depois que eu falo, eu penso assim, eu não precisava ter falado aquilo. Nossa, eu acho que eu falei demais. Eu exagerei. E isso mexe com as nossas emoções. Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e identificar aonde é que está errado, o que está errado. Por que eu estou tão ansioso? Por que eu quero que tudo aconteça no meu tempo, do meu jeito, daquela forma? Eu boto meu marido para lavar uma louça. Nós, mulheres, queremos que ele lave a louça como? Do nosso jeitinho. E ele tem o jeitinho dele. E está tudo certo, viu, gente? Tem que deixar homem ser homem. Essa coisa da gente tentar desconfigurar eles, isso não dá certo. Tem que deixar que eles sejam
Homens, mas aí é o homem que lava uma louça, é o homem que lava um banheiro, é o homem que ajuda numa limpeza da casa, como homens. E homens, não se deixem enganar. Não se deixem enganar, vocês são homens. Por isso que cada um de nós tem uma impressão digital, viu? A gente casa e somos uma só carne, né? Mas não é para misturar nessa questão da identidade, não, viu, gente? Tem muito homem aí pensando que é mulher, assumindo o papel da mulher. Tem muita mulher também obrigando o homem a se adequar a ela. Isso não faz parte do plano original de Deus, não. Homem é homem, mulher é mulher, cada um tem seu atributo, cada um tem as suas qualidades, mas para Deus todos são preciosíssimos. E isso é que faz a diferença. Com as nossas dificuldades, o pastor Marcos tem falado bastante, né, sobre casais. Precisamos acolher as nossas fragilidades e nos ajudar a crescer. E aí, eu tenho uma idade interior de 80. Casado com um marido com uma idade de 10 anos. Isso vai dar bom, gente? Não vai dar bom, né, gente? Quem é que vai se irritar mais nessa relação? Quem vai se irritar é o mais velho. Quem tiver uma idade interior mais velha vai se irritar mais, porque o outro não está nem aí. Ele faz pirraça, ele derruba tudo, ele bagunça tudo, ele vai lá na gaveta dele e faz assim, e joga a cueca para lá, e joga... Entendeu? Então, quem vai passar mais raiva vai ser o mais velho, interior mesmo que seja, mais novo na idade cronológica. Gente, parece engraçado isso, não parece? Mas isso faz sofrer, viu, gente? Essas diferenças nos fazem sofrer. Se a gente não raciocinar, eu faço as coisas do meu jeito. E está tudo certo que cada um tenha seu próprio jeito. Agora, tem uma coisa em comum. Gente, precisamos crescer, pelo amor de Deus. A gente faz teste de personalidade, descobre que a pessoa é dominante, que ela é um trator, que ela passa por cima de todo mundo e fica tudo bem. Agora todo mundo sabe. Eu já fiz um teste com um casal que ele era um D puro, genuíno. Eu acredito que entre nós aqui tem uns Ds aqui que são puríssimos, genuínos. Quando a mulher descobriu, ela falou, graças a Deus. Agora eu descobri que ele não faz de maldade, é porque ele é assim. Só que o D, o dominante, ele precisa trabalhar para Deus, viu, gente? Não pode ser full time, part time, não. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não. Ele tem que trabalhar para Deus, porque senão ele passa que nem um trator na cabeça das pessoas. E aí você se une com essa pessoa, você trabalha para essa pessoa, você se entrega para ela. Quando ela resolve que você não está cumprindo o que ela determinou, ela pega você, e troca. Você morre por dentro. Mas ela trocou, normalmente. Por que ela trocou? Porque é voltada para resultado. Você é voltado para resultado ou você é voltado para a pessoa? O dominante, ele é voltado para resultado. Existe um outro que ele é voltado para pessoas, uma outra personalidade, voltada para pessoas. Só que gosta de holofote. Então, ela vai ali fazer uma coisa, alguém dá um tempo para ela, eu tenho 5 minutos. Alguém dá um tempo para ela, ela encontra alguém chorando no caminho, ela conversa, consola, deu o horário dela, ela fala, olha, espera aqui que eu tenho que resolver um negócio, eu vou embora. E ela vai embora e deixa a pessoa chorando. Quem é voltado só para pessoas, ele encontra essa pessoa chorando, ele para, consola, perde a hora, mas não deixa a pessoa chorando. Ele tem que estabilizar a pessoa para depois ele fazer o que tinha que fazer, mesmo que ele perca a hora. Só voltado para pessoas não gosta de holofote. Deu para entender? Isso somos nós, gente. É a diversidade que existe aqui no meio de nós. E nós precisamos saber disso. E saber que o Senhor está nos aferindo de acordo com o prumo dele. E para encerrar, eu quero dizer para vocês uma coisa. Elias, depois que quando Jezabel, todos conhecem a história, né, com os profetas de Baal, Elias participou. Eu acredito
que ele saiu daquele momento ali em que Deus mandou aquele fogo do céu e lambeu aquela água e fez aquela... Eu acredito que ele saiu dali entendendo que Deus era gigante, grandão, que Deus era Deus. Mas ele entendeu também que ele era um vaso poderoso. Às vezes nós vamos na casa de uma família orar, a família vem para a igreja, todo mundo aceita Jesus. O que a gente pensa? Eu sou um vaso, Deus me usa mesmo. Homem de Deus, mulher de Deus, é o maior perigo isso. Homem de Deus, mulher de Deus. E isso passa a ser minha identidade. Ó, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus. Deus está nem interessado com isso. Tem nada a ver, né? Então, eu acredito que Elias saiu daquele evento ali, ele entendeu quem era Deus, mas ele achou que, caramba, eu tenho um papel importante aí. Só que o que ele fez? Isabel falou, vou te matar, amanhã, meio-dia. Vou fazer o que você fez lá com meus profetas, eu vou fazer com você. O que Elias fez? A palavra de Deus diz que ele, olha só, ele fugiu para salvar a sua vida. Ele se levantou e fugiu para salvar a vida. Está em 1 Reis 19, viu, gente? Do 1 ao 18. Só que ele andou, deixou o moço dele, andou, acho caminho de um dia, se não me engano, sentou debaixo de um zimbro. O que ele fez, gente? Ele pediu a morte para Deus. Tem coerência nisso? Ele fugiu para salvar a própria vida. Mas na hora que ele foi falar com Deus lá, ele me mata, porque eu não sou diferente dos meus pais. Ali ele entendeu que o poder era só de Deus, ele não tinha poder nenhum. E nós sofremos, às vezes, por não querer entender que todo o poder é de Deus. Tudo é Deus, nada somos nós. Se você prega, ensina, se você trabalha, cuida de filhos, cuida da casa, é graça, misericórdia de Deus. Se Deus não quiser, a gente não levanta da cama. Esse parece um assunto corriqueiro e comum. Mas por que tem tanto sofrimento entre nós? Porque a gente não aceita isso. Nós somos teomânicos. A gente acha que Deus é Deus, mas nós também somos semideuses. Isso é fantasia. Não existe. Só há um Deus. Só há um Deus. Como só um só batismo, né? A palavra de Deus diz. Mas aí a gente continua com Elias, só para eu encerrar aqui com vocês. Elias, o anjo acordou Elias, né? Ele dormiu ali debaixo. Depois que ele falou para o Senhor, já entendi quem eu sou, né? E quero morrer, porque depois de tudo aquilo, essa mulher ainda quer me matar, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa razão nos engana constantemente. A razão de Elias enganou Elias. Ele achou, e ele falou que ele foi o único que sobrou dos profetas, que todo o resto tinha morrido. Deus perguntou para ele assim, lá naquela caverna, né? O que você está fazendo aí, Elias? E hoje, que vocês tiveram noção de que, se você tiver uma tristeza, não trabalhar, ela vai desenvolver em você uma linha de pensamento e de sofrimento que vai te aprisionar. E você vai querer morrer. E Satanás vai falar, morre. A melhor coisa para você. Você vai ajudar você e todos que estão sofrendo. Porque você dá muito trabalho. Aquele que não morrer, ele vai reagir. E na reação, ele vai para rebelião. Ele vai construir. Um caminho é rejeição, outro caminho é rebelião. Na rebelião, ele está por conta. Se na rejeição eu não fui amado, eu cresço com um complexo de inferioridade. Quando eu resolvo reagir, é um complexo de superioridade. É aquela pessoa que você conhece, sabe a história dela. Quando ela se reúne no grupo, ela se comporta como a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo sabe que não é aquilo. Ela também sabe. Então eu venho numa reunião, aqui eu me comporto como se eu acreditasse que realmente eu sou. Quando eu volto para casa, eu volto para a rejeição, eu vou sofrer, porque eu sei que eu não sou aquilo que eu estou mostrando para as pessoas. Precisamos viver de maneira leve. Quando a gente troca o fardo com Jesus, é para viver de maneira leve. O fardo dele é leve. Ele fala, troca comigo. Ele é manso e humilde de coração. Sejamos mansos e humildes de coração. Mas, na rebelião,
nesse caminho da rebelião, a base, tudo tem uma base, né? Quando a gente sofre muito e não é trabalhado desde a infância, a gente caminha nessa dor, caminha crescendo, mas sempre sofrendo. Se eu fui rejeitada e eu chego na igreja, o irmão, na hora que eu vou cumprimentar, ele virou para lá, pronto. Já vai lá e pinça a minha dor, e aí eu já vou sofrer aqui de novo. E eu vou desenvolver uma série de patologias, uma série de sentimentos, emoções que vão me aprisionando. Quando eu vou para o outro lado, eu vou cobrar das pessoas. Sabe aquela pessoa que você trata bem, mas a pessoa não te dá feedback positivo em momento nenhum? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano não sabe elogiar, né? Fulano só critica. Eu faço, mas nunca tá bom. Tudo que eu faço, a pessoa coloca um defeito. A gente não entende por quê, né? Parece uma chatice da pessoa, mas não é. A história dela é chata também. Por isso que ela reflete, eu sou, você é, nós somos, fruto da nossa história. Por isso que eu preciso ter contato com a minha história. Eu preciso falar da minha história. Quando a gente vai abordar alguém, eu não quero nem falar sobre isso. Precisa falar sobre. Precisa entender que passado tem que ficar no passado. Hoje, o passado não te matou, então hoje é para louvar o Senhor. É para louvar, obedecer, glorificar a Deus. E Deus quer que a gente cresça, viu, gente? Porque, independente de como nós vamos indo, a porta é estreita. Na hora de passar lá, não dá para ter essa mochila aqui, carregando esse monte de coisa, não. Ao longo do caminho eu preciso deixar a mentira, eu deixo a inveja, eu deixo aquela revolta, aquela ira. Tem muita gente que hoje carrega uma ira dentro de si, porque aquela criança que a Olene falou que queria se matar, não se matou, vai para a vida com uma ira. E nem ela sabe, mas ela reage a tudo e a todos, nem ela sabe o motivo. Mas olha, raciocinando, a gente consegue entender que nós precisamos controlar as nossas emoções. Elias, quando Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu? Quem conhece essa passagem? Elias respondeu? Ele falou o que Deus perguntou? Nada. Ele falou, Senhor, tenho trabalhado, tenho servido ao Senhor, agora o povo de Israel, esse povo aí, se desviou todo mundo e eles mataram. Ele falou tudo, menos o que Deus perguntou. O que ele estava fazendo aí? Então, às vezes, nós estamos ali afundados numa tristeza que é coisa do passado. E Deus fica olhando para a cara da gente falando, o que você está fazendo aí? Ele fez tudo novo. É para viver a nova história, é para construir daqui para frente. Se você não morreu com o que aconteceu, complicou, né? Complicou. Se você não morreu com o que aconteceu, é para quê? É para que você entenda que nada que te acontece é para te matar. Precisa amadurecer. Muito mimimi, muita raivinha, muita ira, isso é tudo fantasia. Nós precisamos viver alegres, em meio à circunstância. As circunstâncias são uma distração, viu, gente? Para fazer com que a gente pense que Deus não está fazendo nada. Por quê? Porque eu estou orando e não vejo nada. E olha, o maior desafio nosso é sermos crentes em Deus, não vendo nada. Não recebendo nada. Eu estou pedindo, Deus não faz. Eu estou orando, parece que ninguém está ouvindo. O nosso grande desafio é continuarmos fiéis a Deus, não vendo nada, não sentindo nada. Às vezes você ajoelha, ora lá uma hora, não sente nada. Esse é o desafio, continue. Eu estou pedindo para Deus, tem 10 anos uma coisa não aconteceu. Continue. Eu tenho feito trabalho, a obra do Senhor, mas eu não vejo nada acontecer. Continue, porque a ordem de Deus para nós é ide. Ele não falou, se tiver de birrinha, para, não. Ele fala, vai embora. Elias, quando ele comeu, caminhou aqueles 30 dias, e aí na caverna Deus falou com ele, vai para fora que eu vou falar com você. E Deus não
não ficou, alimentando a patologia dele, não. Deus não ficou, alisando ele. Deus falou, você levanta, você vai ungir fulano, volta pelo mesmo caminho que você foi, você volta. Tem tradução que fala bem nesse termo. No caminho que você veio, você volta e vai ungir fulano, vai ungir ciclano, vai ungir. É para trabalhar, gente. Então, Deus não ficou. Às vezes a gente fica querendo alguém que fique alimentando a nossa patologia. E aí nem eu cresço e nem quem está comigo cresce. Porque gasta muita energia ficar, alimentando. Nós precisamos continuar. Nós precisamos prosseguir. Deu para entender, gente? Deus continua ferindo. Como Ele usou Amós para atuar naquele momento, Deus nos usa para atuar hoje. Como Deus afere a vida de todo mundo, afere a minha também. Eu preciso me consertar, raciocinar e entender que os problemas precisam ser resolvidos. Se eu tenho problema com a Renata, eu tenho que resolver com a Renata. Eu não preciso passar por 10 pessoas até que ela fique sabendo. Porque isso traz sofrimento para mim e traz sofrimento para ela. Amém, gente? Parede da rejeição, a base é a incredulidade. Todo mundo que acha que ninguém me ama, ninguém me quer, ouça ele, senta que a história dele é essa. É a rejeição. A parede da rebelião, ela é construída em cima do orgulho. Então, todo aquele que acha que eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sei, eu faço, eu vou, eu quero, eu posso. Tudo fantasia, viu, gente? Se Deus quiser, eu vou. Se Ele permitir, tudo é com a permissão de Deus. A palavra, Jesus já disse que sem Ele, nada podeis fazer. Então, sem Ele, gente, nós não podemos fazer nada. Mas com Jesus, nós podemos sim. Nós podemos crescer e amadurecer, entendendo que a maior preciosidade, como se fosse a cereja do bolo de Deus, somos nós. Amém? Foi chato? Olha, esse assunto, eu tenho aqui mais referências bíblicas, sabe? Mas esse é um assunto de palestra, é um assunto de tempo, né? E aí nós temos Amós 7:7, que vai falar sobre o prumo. Amós 7, 8, se vocês lerem, vai falar para vocês sobre o prumo, quando Deus falou o que Amós falou sobre essa história do prumo. E nós temos também, para encerrar, o Salmo 91. Eu mostrei para vocês o que nós construímos, aonde é que nós gostamos de nos esconder. Isso é fantasia. Agora eu quero falar para vocês no Salmo 91. Essa é a realidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então, o meu refúgio é o Senhor. Eu não preciso construir nada. Nós não precisamos construir nada. A gente só precisa se refugiar nele. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e que nessa noite a minha oração foi ao Senhor que este lugar se transformasse num grande celeiro de cura, restauração e renovação, para que nós pudéssemos entender o verdadeiro propósito de Deus e vivermos de maneira leve, maduros e crescer, né, gente? E aí quem deu uma idade aí muito baixinha, se observa, viu? Estou fazendo pirraça, para de fazer pirraça. Eu estou, eu estou competindo com uma criança, pare. E se você é muito velho, enjoado, ranzinza, e está sempre cobrando, criticando, dá uma maneirada nisso para chegar na sua idade. Você vai ver que é muito melhor, é muito mais gostoso a gente viver, não confiando no amanhã, mas confiando em Deus. Ele é o único que pode fazer com que nós vivamos em paz. E é uma paz que excede todo entendimento. Está ruim? Continua. Está cansado? Continua. Jesus está voltando, viu, gente?
Em breve nós vamos morar com Ele. Vamos consertar a vida, vamos jogar fora o que não presta. Essa raiva, angústia, amargura, essa ira que tem dentro de você, deixa isso tudo embora, porque não agrega nada para nós, não faz a menor diferença. Vamos viver realidade, realidade é a palavra de Deus. Deixa a fantasia de lado, porque ela não nos ajuda. Amém?